Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam para a gente que nós devemos pedir a Deus a graça de que Ele nos ajude a entender o correto modo de praticar Sua palavra, a fim de que nossas ações sejam coerentes com aquilo que ensinamos. Então, a primeira leitura de hoje está em Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 8 a 11, depois o capítulo 4, versículo 13 a 17. Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 8 a 11, depois o capítulo 4, versículo 13 a 17. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico da família de Elimeleque, chamado Boz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: "Permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo." Noemi respondeu: "Vai, minha filha." Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boz, parente de Elimeleque. E Boz disse a Ruth: "Ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos." Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: "Como pude encontrar graça a teus olhos, e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira?" Respondeu-lhe Boz: "Contaram-me tudo que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias." Então Boz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz a um filho. As mulheres diziam a Noemi: "Bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice. Porque nasceu um menino da tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos." E Noemi tomou o menino e colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: "Nasceu um filho a Noemi." E deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, aqui nessa primeira leitura, né, mostra pra gente que somente um personagem, né, em toda a narrativa pode ser colocado ao lado de Ruth, Boz, né? Então, o encontro, né, o episódio do encontro, né, sugere o ponto mais alto do livro de Ruth, né, porque evidencia também uma distância. Como no livro dos Cânticos, né, o livro de Ruth apresenta um amor camponês, ou pelo menos que se insinua camponês, né? O amor profundo e relacional é vivido entre estrangeiros, né, estranhos, né, tanto em idade quanto em território, né, poderio econômico. Boz é poderoso e Ruth uma viúva estrangeira, né, entre outras coisas, né. No entanto, a narrativa apresenta um ponto comum entre esse casal, né. Boz é poderoso, né, e Ruth também o é. Então, né, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais refletir, né, e que nós possamos também, né, sempre, cada vez mais, louvar e glorificar a Deus por tudo que Ele nos faz, né, e sempre, né, termos atitudes, né, coerentes, né, que nós realmente possamos, né, sempre fazer o bem aos outros, assim como Ruth fez bem aqui a sogra dela, né, depois da morte do marido dela, e isso fez com que Boz, né, realmente se casasse com ela, né, a admirasse por conta dessa boa ação que Ruth fez. Então, que nós também possamos fazer boas ações também sempre pelos outros. E agora, né, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12.
Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérias, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, no evangelho de hoje, nós vemos o extremo oposto do que a gente viu na primeira leitura, né? Ou seja, os que usam do poder para oprimir e injustiçar. Né? A respeito deles, Jesus diz, né, e Jesus fala também para nós, que deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. É o grande exemplo, né, que se deve evitar. Ao contrário de Ruth, né, que com sua vida seguiu Noemi, encontrando-se com o justo boss, né, os que apenas sabem a lei, mas não a praticam, não a espelham com suas vidas os mandamentos do Senhor. Então, que nós realmente possamos sempre colocar em prática na nossa vida os mandamentos de Deus sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.